Bom dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 5. Gente, como passa rápido, né? Hoje nós vamos falar a respeito da paz, do princípio milenar da paz. E o Tiago Brunelli diz que a lei espiritual da paz, né, esse princípio, ele é um presente. Nós vamos entender por quê, né, que ele diz isso. Para quem não acompanhou o resuminho que eu estou disponibilizando lá, vocês vão conseguir entender com as explicações. E também ele já traz uma citação bíblica que diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Aí tem muitas coisas dentro disso, né? Que a gente já vem estudando desde a primeira aula. Agir com maturidade, resolver o que precisa ser resolvido, estar com o coração leve. A verdade, né? Expressar sua verdade. É, permitir que o outro expresse a verdade dele. Que a verdade é uma só. Bem na real, né? A verdade é uma só. Mas a gente pode, dentro da diversidade, ir se compreendendo, né? Vir se compreendendo, se respeitando, aprendendo com aquilo que é diferente. Dentro dos princípios das palavras. Falar palavras que construam, que olhem para a vida e não para a morte. Falar palavras que depois de ter falado, né, permitam que teu coração se sinta em paz. Vejam como todos os princípios estão ligados. E o princípio da escuta, né? Quer mais paz do que a gente conseguir ter fé, saber que a gente não tá sozinho, né? E o Tiago diz que a fé vem pelo ouvir. O Tiago não, a Bíblia, né? Mas ele diz também e explica por quê. Se ouvir, ouvir a Deus, ouvir aos outros. Quando uma pessoa se sente respeitada, é muito mais fácil ela também saber respeitar. Essa coisa da reciprocidade, né? Então, às vezes a gente pensa assim, eu não estou sendo respeitado por alguém, não estou em paz com alguma situação, como alguém, não me sinto respeitado. Precisamos examinar nossas atitudes e observar onde a gente não está se fazendo respeitar. Por que que a pessoa está invadindo um espaço que não é dela, né? Ou por que que nós estamos invadindo o espaço de alguém, um espaço que não é nosso? Qual princípio está sendo ferido aí, né? Então, essa coisa da paz, muitas pessoas buscam se sentir em paz. Muitas pessoas, quando encontram a paz, por momentos assim da sua vida, né? Estranho, porque é uma coisa estranha para quem não está acostumado. Sabe aquela coisa que a gente senta no sofá para fazer uma coisa que a gente gosta, ou a gente sai para fazer alguma coisa que a gente gosta, e a cabeça fica assim: mas o que que eu esqueci de fazer? Mas o que que eu tenho que fazer amanhã? Não, mas eu estou esquecendo de alguma coisa. Ah, mas, né? Ah, mas eu estou em paz agora, o que que vai acontecer depois? Meu Deus, isso não pode ser verdade. Comigo é sempre assim, né? Então, tem pessoas que encontram seus momentos de paz e bem rapidinho já digamos, perdem a paz, se é que dá para dizer assim, né? Para usar essas palavras assim. Por quê? Porque não estão acostumadas. Eu já contei aqui algumas vezes que tiveram alunas minhas, mais de uma, contei algumas histórias, mas mais de uma que estava se sentindo em paz e me mandou mensagem, assim, né? Me mandaram mensagem meio apavorada, assim. Ah, que isso? Ah, tô sentindo um vazio, tô não sei o quê. E eu disse, tu tá sentindo o vazio de estar só, o que não é ruim, curtir a solitude, né? O vazio de estar só, sem nenhum problema para resolver. Porque meus professores dizem que a pessoa, para não se sentir só, para não ficar com ela mesma e se olhar, ela cria problemas para ela se relacionar. O ser humano é uma maquininha assim, né? Meio estranha de entender. É uma tecnologia que, olha, vou ter que contar um negócio. A nossa mente nem sempre é fácil. Mas então vejam só, quem tem muito problema, quem está muito sobrecarregado, com certeza que muitos desses problemas a pessoa está criando para não se sentir só, porque a pessoa não sabe viver em paz. Entendem?
Então é isso que a gente vai estudar. Vamos ver se a gente consegue trazer alguma clareza para vocês aceitarem mais essa paz, tá bom? E o princípio da paz, ele também é o princípio dito assim que protege o coração, tá? Vamos entender por quê também. Estamos no capítulo 5, né? Lembrando novamente. E pensem, comecem a pensar se vocês vivem em paz ou apenas um silêncio por fora e uma guerra por dentro. Vejam bem, o tanto que vocês estão incluídos na própria rotina de vocês. O quanto que se olhar, o quanto que respirar, esses exercícios que a gente vem fazendo, respirar, se centrar e olhar, que pelo simples fato de respirar e se centrar, a gente já se sente bem para resolver alguma coisa. E muitas pessoas vivem um silêncio por fora, ou também um barulho por fora, né? E toda uma guerra por dentro. A paz, além disso, né? A paz é muito mais do que a ausência de conflito. Já é alguma paz, a ausência de conflito, com certeza. A grande maioria das pessoas ainda tem conflito, nem que seja interno. Parece uma parte da pessoa brigando com a outra parte, assim, né? Mas a paz é um estado de espírito de equilíbrio que protege o coração e a mente, mesmo em meio ao caos. Então, eu vou melhorar a minha pergunta. Mesmo frente a algum problema, alguma coisa, né, que esteja acontecendo, tu consegue te sentir em paz para resolver? Ou aquilo rapidamente te afeta e te tira o centro? E aí sim, fica mais difícil resolver. Ter aquele discernimento que a gente vem conversando também desde segunda nas aulas, né? E aí vem uma citação da Bíblia também, que eu coloquei aqui para a gente falar. A paz de Deus, que concede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. A paz de Deus, que excede, eu falei concede, né? Mas também concede. Excede, está acima, a paz de Deus está acima de todo entendimento mental que possa existir. Essa paz guardará o coração e a mente de vocês, para que não sejam afetados. Eu não estou dizendo que a gente não vai sentir as coisas. Claro, acontece alguma coisa, ou com a gente, ou com alguém que a gente gosta, a gente sente. Eu não estou dizendo que é fácil a gente preservar essa paz, assim, né? Mas a gente pode encontrar uma facilidade, sim, em fazer isso. É porque a paz, ela vai estar acima do entendimento das pessoas e do próprio entendimento teu. Então a gente precisa de maturidade, a gente precisa uma compreensão a respeito da verdade, a gente precisa escolher boas palavras, a gente precisa escutar. Que seja escutar todos os lados de uma situação e não só um e já tomar um partido e tirar uma conclusão. Se tornar justiceiro por aí. Lembrem o que a gente vem conversando. A justiça com amor é uma justiça ligada a Deus. A justiça sem amor é vingança. Então vamos olhar o sistema das situações, porque todas as situações também são sistêmicas. Tem pessoas envolvidas. E a porcentagem de responsabilidade de cada uma é compartilhada. Não é só o que uma está dizendo ou o que a outra está dizendo. E muitas vezes a gente perde a paz ou abre mão de se sentir em paz, vamos dizer assim, porque a paz está no lugar dela. A gente que precisa acessar dentro da gente essa paz. Lembram que eu falei que tudo está no ar e nós temos acesso ao conhecimento divino, à paz divina, né? A paz, ela é uma presença, ela não é uma circunstância, assim. Ela é uma presença e nós precisamos estar presentes, compreendendo as partes das coisas para que a gente se sinta em paz. Inclusive daquilo que não é hora da gente resolver, ainda. Em paz com o tempo. A paz, ela não depende do que acontece fora,
mas de como cada um está por dentro. Ela fala muito a respeito das reações das pessoas. Pessoas em paz tomam melhores decisões, se comunicam com mais sabedoria e acessam mais rapidamente esse querer de Deus que ele fala, essa vontade de Deus, né? Essa intuição, esse olhar maior do que a própria compreensão e o entendimento. Então, a paz, ela te protege das pressões emocionais, a pessoa que se sente pressionada, ansiosa, que se sente mal, sobrecarregada. A paz te sustenta em tempos de crise. A paz eu vejo muito ligada com a fé. A gente se sentir em paz quando consegue trabalhar nossa fé. Saber realmente que a gente não está sozinho. Que tem algo muito além que consegue o impossível, se a gente confiar e se abrir para isso. Compreender os passos, saber ouvir. E a paz, ela guia, né, como um critério espiritual. Se alguma coisa está tirando a tua paz, reavalia. Reavalia teus relacionamentos, as situações, tu mesmo. Te reavalia. Porque a paz, assim, gente, é uma dádiva. Quando eu falo a paz protege depressões emocionais, isso é muito grande, isso é muito alto. Muitas pessoas hoje se sentem pressionadas pelas suas emoções. E isso não tem a ver com o outro. Os outros são só gatilhos. Isso tem a ver com coisas que a pessoa já tem dentro. E para a gente se sustentar em momentos de crise, a paz de Deus, né, não diz assim, ó, eu vou tirar todas as crises da sua frente e a vida vai ser um mar de rosas 100% do tempo. A paz te diz assim, eu te sustento no momento de crise, se tu tiver fé, se tu confiar, se tu vier comigo. E ela te guia. A gente deve buscar a paz e realmente a gente deve se empenhar para alcançar a paz. Isso também diz na Bíblia, né? Então, as coisas assim importantes, simples, óbvias e que em muitos momentos a gente esquece. Por que que eu falei para vocês desde a primeira aula a respeito de trazer presença, de trazer respiração, de se centrar, porque é um começo de uma conexão com a paz, tá? E também, né, um segundo passo que eu trago sempre para vocês, que faz parte do Constelar da Mente, as meditações guiadas, a gente dizer para a gente mesmo, para nossa mente, para as nossas emoções, para o nosso corpo, palavras, falas sistêmicas, né? Essas meditações guiadas que vão transformar o nosso estado de espírito na hora. Por quê? Porque vão acalmar os nossos diálogos internos. Então a gente traz, a gente ressignifica esse momento da pessoa pelas meditações guiadas. E já muda o estado da pessoa na hora, o próprio corpo demonstra na hora a mudança. E a partir daí conseguir fazer movimentos alinhados com a paz, movimentos físicos, de liberação, porque a pessoa começa a se sentir em paz, mas às vezes o corpo ainda tem um desconforto. São diversas camadas, são diversos corpos onde as nossas emoções se expressam e onde a paz pode chegar, se a gente permitir. Então, tem movimentos, principalmente vindos do yoga, que promovem paz. Cada um deles tem a sua finalidade. Trabalha suas partes, trabalha seus órgãos. Cada órgão tem ligação com alguma emoção. Gente, é tudo ligado. Aí as pessoas dizem assim, mas como assim constelar da mente, né? Tipo assim, que constelação tem a ver com o movimento físico, que tem a ver com o yoga, que tem a ver com. Gente, eu estudei muito tempo para compreender o que isso tem a ver. Vocês já sabem que a minha primeira formação é como professora de educação física. E eu trabalhei muito com dores físicas, com as pessoas que tinham dores físicas. Os fisioterapeutas mandavam pra gente as pessoas, né? Antes de fazer uma cirurgia, ou para se preparar para a cirurgia, depois de uma cirurgia, ou pessoas que estavam prevenindo para não precisar de uma cirurgia, mas essas pessoas sentiam dor. E eu observei num momento que aquelas dores estavam muito ligadas às emoções das pessoas.
Porque a gente já é terapeuta como personal trainer e nem se dá conta às vezes, né? Então, a pessoa contava a respeito da vida, a gente sabia quando a pessoa estava bem, quando a pessoa não estava legal, quando alguma coisa estava interferindo na paz daquela pessoa. E eu lembro que era incrível, a pessoa acontecia determinadas coisas, a pessoa chegava com mais dor. E aí eu comecei a estudar isso porque me chamou a atenção. Comecei a fazer cursos até com fisioterapeutas, pessoas aqui de Santa Maria, pessoas bem estudiosas, né? Cientistas mesmo, assim, da ala da fisioterapia, né? E foi muito interessante, foi onde começou o meu despertar, assim, até para mim mesma, né? Ainda sinto algumas dores físicas, ainda não cheguei em todos os pontos. Todos nós estamos no caminho, né? Eu me dei conta que eu sentia dor no meu corpo todos os dias e achava que isso era normal. E quando uma pessoa reclamava de dor, eu pensava, ah, que dor, o quê? Eu sinto dor todo dia, tu tá com dor só hoje, eu pensava, né? Achando ainda que eu tava certa. Então, mexendo camadas e camadas, né? Várias situações, e eu percebendo que só a constelação, ou só um treino de academia ou uma fisioterapia, isso separado, sem um centramento, sem uma guiança, né? Sem assim incluir todas as partes, faltava algo. E aí começa a nascer a autoconstelação sensorial e hoje o constelar da mente. Né? Esse autoconstelar, eu comigo mesma, fazendo algo para que eu promova mais a minha paz. Então, todos esses pilares, né? O tarô sistêmico como guia dentro do constelar da mente. Então, tem momentos dentro do constelar da mente que vocês vão poder experimentar tanto no evento presencial quanto no evento online. Momentos. Mas a principal finalidade é estar em paz com o teu próprio momento. Inclusive quando não está tudo curado. Nós podemos nos sentir em paz. Nós podemos nos aceitar, não de forma passiva, assim, né? De tipo, ai, eu nasci assim, eu cresci assim, que eu brinco com vocês a síndrome da Gabriela, né? Você sempre assim. Não. Mas entender que em paz eu me resolvo, eu aceito o tempo, eu me aceito, eu incluo as coisas que eu sinto e eu realmente consigo fazer algo grande e bonito com isso. Só que isso exige olhar para todos os corpos. Isso exige fazer constelação, mudar posicionamentos, olhar para todas as tuas identidades, para todos os teus papéis, fazer essa transformação se tornar algo automático na tua vida. Olha o fluxo infinito da expansão. Para que a gente também se sinta mais em paz quando chegar o momento de constelar de novo uma outra camada, um outro tema dentro desse fluxo, a gente se sinta mais em paz olhando para isso também. Até para os problemas. Sabendo que dentro da constelação os problemas são bênçãos. São portas que a gente pode abrir para se descobrir, para se curar, para evoluir, para se sentir em paz com tudo que mora dentro da gente. Mesmo que o que mora dentro da gente hoje não esteja promovendo muita paz nesse momento, porque a gente não está sabendo o que fazer com isso. Porque simplesmente isso está vindo e se repetindo no teu inconsciente, né? Memórias e memórias. Então, assim, vamos olhar para todas as partes que a gente pode olhar. O constelar da mente, ele pode ser uma sessão de 1 hora, ele pode ser um evento de 3 horas, como será o nosso evento, né? Que vocês vão participar. E ele pode ser 5, 10 minutos na tua casa. Mais e mais ferramentas, né? Inclusive, tem alguns presentes que vocês vão ganhar para que vocês possam fazer toda essa prática, se guiar para fazer toda essa prática, tá? Então, essa promoção da paz exige um movimento, porque até os nossos pensamentos, eles estão, parece, treinados para serem sempre iguais. Parece não, são, porque a química do cérebro, ela vai também se acostumando com determinadas coisas. Tu sente uma coisa, teu cérebro libera, teu corpo, né, libera substâncias. Tu sente outra coisa, o teu cérebro libera outras substâncias. Então, o teu corpo ele também está acostumado a se alimentar quimicamente de acordo com os pensamentos que tu tem com mais constância.
Lembrem, aquilo que a gente fala muito, a gente se torna. Lembra do princípio das palavras? A palavra constrói a nossa realidade. A gente é aquilo que a gente fala constantemente. Antes de falar, a gente precisa pensar. Então, onde estão teus pensamentos a respeito de ti? O Tiago dá alguns exemplos no livro, tá? Falando de pessoas que estavam prestes a tomar decisões erradas, mas quando se recolheram e buscaram paz, perceberam um novo caminho com mais clareza. E observem, né? Vocês já perceberam que muitas vezes a paz, ela te avisa antes de uma tragédia acontecer. O centramento, a conexão, te traz mais luz, mais clareza. Te avisa com clareza, mostra pro teu coração. A paz, ela, a gente tem que observar que, na verdade, a falta de paz, ela é um alerta espiritual. Eu sempre digo quando minhas alunas, minhas pacientes, as pessoas vão tomar decisões, eu pergunto assim: respira e sente se isso é leve pro teu coração, se isso te deixa em paz, se isso tá conectado com a tua verdade, com aquilo que tu quer, não conectado com o que tu não quer. Ai, eu não quero isso, eu me afasto disso. Olha os valores de afastamento. Constroem o oposto, né, daquilo que tu quer. O que que eu quero? Eu quero isso, isso, isso. Isso constrói, isso me traz leveza. Exercício de constelação. Como me sinto vivenciando isso? Teu corpo fala na hora. É isso que vocês vêm aprendendo aqui. Um momento de paz, uns segundos de paz, te dão respostas. Ah, não estou em paz, tem alguma coisa que eu não estou vendo. Ok, segundo passo. Vamos ampliar essa possibilidade então. Tu não tá te sentindo em paz com essa decisão ou com essa pessoa? Tá desconfiada, tá achando que é implicância com alguém? Não, mas vamos olhar, talvez não seja implicância. Talvez seja um sinal. Calma. Isso é implicância ou isso é um sinal? A paz está querendo te mostrar alguma coisa, a falta de paz, né? Eu tenho medo de crescer e andar por esse caminho, por isso eu não estou em paz, ou este não é o caminho. Então, a partir de tu te sentir em paz ou não com uma situação, é que a gente consegue fazer um diagnóstico do porquê disso. Por que tu não está em paz? Temos algo a trabalhar que está te limitando de trilhar esse caminho, que já é o teu caminho, né? Por que tu está com medo de crescer? Vamos olhar para isso. Ou realmente esse é um sinal da vida de que não vai funcionar. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. As cartas do tarô respondem isso lindamente, maravilhosamente bem. Esse tipo de pergunta é fantástico. Por quê? Porque elas te dizem assim: saia daí agora, que esse não é o caminho. Ou fique aí, que esse é o caminho, confia e te trabalha. Trabalha as tuas emoções para que tu acredite que tu merece. Já são coisas bem diferentes. Existe algo que tu precisa olhar no teu sistema familiar para que tu consiga viver isso com plenitude. Ou existe algo que te chama atenção, saia daí, procure outro caminho. As cartas, elas respondem lindamente isso. Por exemplo, essa, né? Pegue tudo que tu tem, tua família, tuas trouxinhas de roupa, teu barquinho, e segue em frente. Esquece isso aí. Esquece isso aí que tu tá pensando. Pega tudo que tu tem, exercite tua gratidão. Crave as espadas. O que que é crave as espadas? Pare de lutar. Para de brigar com a tua própria mente. Segue a tua vida. Agradeça pelo que tu tem, segue a tua vida. Já é bem diferente de algumas respostas de outras cartas, né? Que vocês já me ouviram fazer a leitura aqui. E um exemplo prático, né, que a gente pode ver, que tem no livro também, é que a gente pode começar com isso, trocar reações impulsivas, que são sempre iguais e te levam sempre para o mesmo lugar. Muitas vezes, se são baseadas em sentimentos negativos, constroem coisas destrutivas, sempre aquele mesmo impulso, tá? A gente pode trocar isso por respostas em paz.
Isso muda completamente o desfecho de qualquer situação. Uma outra pessoa ver que tu está em paz, tu está demonstrando até fisicamente, até em silêncio, que tu está em paz, muda a postura da pessoa em relação a ti. Estar em paz muda a reação do outro. É algo que o nosso campo de energia ele influencia metros e metros assim, ó, ao redor. Tem estudos que falam de diversas formas, tá? Eu já vi muitas coisas assim. Tem estudos que falam até em 8 metros. Aí tu pensa assim, quem mora em apartamento, o que as pessoas estão vivenciando nos seus apartamentos pode estar influenciando em ti, na tua própria paz. Bom dia quem está chegando aqui no Instagram. Bom dia, Jussara. Muito bom te ter aqui. Então, observem que como a gente precisa se centrar para compreender o que é nosso e o que não é. Aí a Bíblia diz assim, no livro tem também: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos ser pacificadores de nós e das pessoas. Para mim, é um dever eu pensar o que eu vou falar, o que eu vou comunicar, as sementes que eu vou plantar em mim e nos outros. No meu caso, bem sinceramente, quantas pessoas me ouvem? Obviamente, eu não tenho ainda milhões e milhões de seguidores, mas as pessoas que estão me ouvindo, vocês que estão aqui, por exemplo, as minhas palavras influenciam a vida de vocês. Da forma como vocês quiserem, óbvio, né? Mas influencia. Então eu tenho um dever de falar palavras que promovam a paz, né? E vir me trabalhando cada vez mais, pedindo força a Deus, pedindo clareza, para poder trazer essas palavras. Porque palavras são sementes. Estudamos isso no princípio das palavras. Palavras são sementes. E como cultivar a paz no dia a dia, né? Primeira coisa que ele traz: silêncio intencional. Pare alguns minutos por dia para escutar a sua alma. Silêncio intencional. Tem no resumo lá no grupo, tá? Que eu mandei para vocês. 2. Filtro nas relações. Evite pessoas, ambientes e conteúdos que tiram sua paz. Filtro nas relações. Gente, a gente se relaciona até com séries e filmes. Pra mim é claro quando eu assisto um filme, uma série, alguma coisa que tem alguma coisa de violência, que tem alguma coisa estranha nos relacionamentos, palavras que não são legais. É claro que o meu estado de espírito ele mudou já. Porque eu tô ouvindo aquelas palavras, aquilo tá vibrando em mim. Meu cérebro não entende se é real ou não. Eu sempre digo que num filme de guerra, o teu cérebro pode acreditar que tu tá dentro da guerra. Então a gente fazer esse filtro das relações não é só com pessoas, é com música, existe uma vibração, uma frequência, é com tudo, né? Evitar pessoas, ambientes e conteúdos que tiram a sua paz. Rede social, muito cuidado, muito cuidado. No meu caso, quando eu estava em depressão, e isso era uma questão completamente minha, né? Não tô culpando as pessoas por isso, mas eu me sentia mal de ver o Instagram das pessoas. Tirava a minha paz. Porque eu pensava assim, eu tô me sentindo desse jeito, é impossível que só eu me sinto assim. Tá todo mundo feliz, contente, lindo e belo, viajando por aí. Que bom para as pessoas. Mas não é só isso. Eu sentia falta de humanidade. Eu sentia falta de alguém que dissesse: Ó, tu aí, que não tá se sentindo bem. Calma, né? Tu não é um ET. Tem outras pessoas que não estão se sentindo bem e tem um caminho para sair daí. Não que eu desejasse o mal das pessoas. Eu acredito que vocês estão me entendendo. Mas eu me sentia assim, gente, só eu sinto isso, ninguém quer conversar a respeito disso. Tá todo mundo bem, tá todo mundo maravilhoso, né? Tanto que vocês sabem que antes de eu começar a fazer esse trabalho em 2020, eu fiquei 2 anos sem rede social. Porque o conteúdo das redes sociais tirava a minha paz. O pouco que eu tinha naquela época com aquilo que eu estava vivendo. Então a gente tem que se conhecer. E eu filtrei isso por 2 anos. E não foi muito fácil voltar também.
Porque eu não aceitava a minha imagem, eu não estava em paz com a minha imagem, eu não estava em paz com a minha voz, eu não estava em paz comigo. Eu vim buscando no caminho e mais, sentindo que era a minha missão, eu não pude esperar me sentir em paz para começar a realizar a missão. Eu coloquei um prazo e eu me preparei dentro daquele pequeno prazo de menos de um mês para voltar para as redes sociais e começar a falar, começar a me ver. Eu gravava os vídeos e eu não assistia, eu só postava. Porque eu demorei para me acostumar com a minha própria voz. Até eu aqui ouvindo a minha voz, eu falo, sou a primeira pessoa que ouve. Então foram alguns processos, algumas coisas, e as pessoas me dizem, ai, mas eu não tô preparada. É porque a gente se prepara no caminho. E aí buscar paz dentro, com as coisas que a gente está buscando se superar, com as coisas que a gente está buscando fazer. Gente, é uma peleja diária. Por isso que eu digo para vocês que eu sei como se sentem quando vêm me trazendo essas questões. Eu sei mesmo, porque eu passei por isso. E a sensação que eu tinha era que todo dia eu fazia uma força enorme para fazer o que eu precisava fazer, para vencer o que eu sentia com aquilo que eu estava fazendo. Mas se eu tivesse ficado parada lá esperando me preparar e estar pronta, eu não teria começado. Com certeza hoje eu não teria construído esse trabalho. Então, ter esse filtro nas relações é uma das coisas mais importantes para sentir paz, né? E como me sentir em paz fazendo o que eu preciso fazer sendo adulta, não é fazendo o que eu quero, fazendo o que eu preciso fazer, que está acima do meu entendimento e da minha compreensão perante Deus, né? Número 3, pedir paz nas decisões. Orar, meditar, respirar antes de tomar qualquer atitude importante. Saber pedir a quem tem para dar. Conexão com Deus, fé. Número 4, desapegar do controle. A paz vem quando a gente entrega tudo aquilo que a gente não pode mudar. Eu me entrego para isso, eu não vou mudar isso. Talvez tenham outras decisões que eu possa tomar a respeito disso, mas eu não posso mudar isso, então eu preciso ficar em paz com isso de alguma forma. E observar as escolhas que tenho a respeito disso. Ninguém vai mudar. E às vezes as pessoas elas vão transformar algumas coisas quando a gente solta, quando a gente entrega. Quando a gente tá ali controlando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, parece que a coisa fica encruada, fica meio travada. E muitas coisas dessa diversidade, daquilo que é diferente do que a gente imagina, é de propósito, é pra gente se trabalhar mesmo, pra gente aprender a conviver com o que é diferente. E quando solta, a situação se resolve por si só, porque o movimento é do caos para a ordem. Lembra? O movimento natural do universo é do caos para a ordem. Se eu soltar algumas coisas dentro desse movimento, a ordem vem se mostrando e observando o que eu posso fazer por cada coisa. Tem coisas que eu não posso fazer nada, tem outras que eu posso fazer algumas coisas, tem outras que eu posso fazer vários movimentos. Aí a gente tem que colocar a nossa sabedoria a serviço da nossa prática. Ou melhor, o nosso conhecimento a serviço da prática para agir com sabedoria. Desapegar do controle, tá? Tem algumas ferramentas práticas que ele traz também nesse capítulo, né? A prática do check-in interno. Pare e pergunte a si mesmo: onde está a minha paz agora? Esse parar é trazer a presença. Onde está a minha paz agora? Até numa parte do corpo a gente pode se conectar. Eu pergunto, né, quando a gente inicia as constelações, e as meditações, as respirações, tudo. Eu pergunto assim: onde tu está sentindo leveza, relaxamento e paz no teu corpo? Onde tu está te sentindo agitado, estranho, né? É, tenso? E a gente tem dois caminhos: focar na atenção para vir resolvendo e vendo o que ela quer dizer, e aí então focar nos lugares onde está se sentindo em paz, para que essa paz se amplie. Porque o foco da nossa atenção alimenta, o foco da nossa atenção aumenta
aquilo em que a gente coloca atenção. Onde está a tua paz e onde está a tua atenção? Tá em fofoca, em falatório, não sei o quê? Tá em rótulos que colocaram em ti? Ou tá na busca pela tua paz? Outra coisa que ele sugere, né, que o Tiago sugere, manter um diário espiritual da paz. Registrar no diário o que te alimenta e o que drena a tua energia. O que alimenta a tua energia, o que promove a paz. Sempre lembrar disso e fazer. E o que drena a tua energia. O que te sobrecarrega e bota a tua energia para fora. E, gente, mesmo a minha família sendo maravilhosa comigo, hoje, assim, depois de muitas conversas, de muitas coisas, assim, a gente vem tendo uma relação ótima. Sempre existiu uma relação boa, mas tinham suas coisas a serem trabalhadas, né? Ahn, teve momentos da minha vida que eu precisei me afastar um pouco, sabe? Me afastar um pouco das pessoas, dos problemas, dos assuntos, curtir um pouco o meu silêncio, conviver um pouco menos, até por WhatsApp. Eu me dei conta que eles não precisavam saber tudo que eu fazia, que eu não precisava estar todo dia sabendo tudo de lá também. E, sabe, calma, não é que eles me causassem mal, mas eu precisava para construir minha paz e para eu estar até mais preparada para vivenciar algumas coisas, ouvir algumas coisas. Eu precisei silenciar e me isolar um pouco, sabe? Então, drenava a minha energia, algumas convivências, alguns assuntos, alguns padrões que existiam na minha família, né? E isso é coisa que às vezes a gente não percebe. Mas isso é um momento, não é um abandono da família, não é uma ingratidão, não é um, ai, vocês são problemáticos e eu sou certa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com se conhecer, tem a ver com o momento. Então, naquele momento no meu diário espiritual, o que drenava a minha energia era conviver demais com as pessoas, até online, com aquele padrão de coisas que eu não sabia me posicionar direito. E o que me alimentava era estar só em silêncio, meditar. Na época em Florianópolis, eu ia até a praia, olhava para o mar, ouvia o barulho do mar, muitas vezes deitava na areia, fechava os olhos, caminhava. Eu não queria pensar em nada, eu não tinha condições de resolver nada, eu precisava me alimentar. Para isso, eu precisava me ouvir. E não era ouvindo a bagunça dos outros que eu ia me sentir em paz. Hoje eu me sinto mais fortalecida para ouvir determinadas coisas e até para falar algo de bom, né? Mas são momentos. Então, no teu diário de paz, em que momento tu tá? Entendem? Acredito que tá fazendo sentido, né, gente? E concluindo aqui, né, alguns ensinamentos chaves, concluindo a nossa aula de hoje. A paz não é um prêmio para quem termina algo. Ah, não é assim, eu vou me sentir em paz quando passar tal coisa. Não. A paz é aqui e agora. A paz é um caminho para atravessar tudo com dignidade, com clareza. Então a paz é um caminho, ela não é um fim. Não, eu vou me sentir feliz quando passar isso aqui, vou me sentir em paz quando não sei o quê, vou me sentir em paz quando esse relacionamento terminar. Tu pode te sentir em paz agora, inclusive para terminar esse relacionamento numa energia melhor, se for necessário. Porque como termina, recomeça, e como começa, perpetua. O que tu vai perpetuar, mesmo quando tu finaliza um ciclo, tem a ver com a energia com a qual tu terminou o ciclo anterior. Então, se tem ciclos na tua vida que não terminaram em paz, precisamos trabalhar isso. Quem vive a paz atrai equilíbrio, saúde e espiritualidade. E a paz, ela é um critério espiritual. Se algo te tira a paz, talvez não venha de Deus. Observe esse critério. A paz, ela é a proteção mais poderosa da tua alma. Onde não há paz, é melhor não permanecer. A falta de paz é um sinal tão espiritual quanto um milagre, o Tiago diz no livro. Então precisamos olhar, tá? Então, silêncio, respiração, perguntas, tudo isso aqui tá no resumo para vocês lembrarem, tá? Tá no link lá do resumo. E comecem a observar o que que rouba a paz de vocês hoje. Porque vocês podem escolher viver com mais paz e mais leveza.
Mesmo que o mundo à tua volta esteja um caos, esteja pesado. Tu não vai ser indiferente a isso, mas tu vai agir com paz, tu não vai absorver. Tu vai ser luz então para iluminar, mas não absorver, não esponja. E iluminar não é salvar. Iluminar é trazer conforto. Ó, a Mara escreveu aqui no Instagram: Neste momento também sinto isso, estar no meu silêncio, porque o caos dos outros me tira a paz. Sim, Mari, isso é uma sabedoria. É como eu disse, não é se sentir melhor, não é se sentir superior, não é abandonar ninguém, mas tem pessoas que escolhem estar no caos e a gente não tem como salvá-las. O que que a gente pode fazer? Ser um exemplo de alguém mais equilibrado no meio do caos, no meio de qualquer situação, chamar a atenção da pessoa por isso. E aí a pessoa querer saber algo. Como conquistar mais a nossa paz? Vou tirar uma cartinha para a gente finalizar. Gente, essa carta tem saído muito nos atendimentos essa semana, assim, ó. E impressionante como tem cartas que, pela energia do momento, elas vêm aparecendo, tá? O número 5 de ouro, ele diz assim: Eu sei que você tem machucados, eu sei que você teve perdas na sua vida, você tem seus traumas, tá? Mas tenha calma. Mostra uma pessoa aqui com curativos e coisa, e muleta, e parece uma faixa assim, né, no pé ali. E muito frio, muita neve, né? Então, uma pessoa a caminho de casa, a caminho dela mesma, a caminho dela mesma, no seu silêncio, tá? Confie, confie na sua fé, confie em Deus, você está no caminho de casa. Siga em frente. Eu sei que às vezes é frio, eu sei que às vezes é doloroso, eu sei que mudar nem sempre é fácil, porque nós estamos acostumados a habitar um ambiente dentro de nós. E até o desconforto que tu sente é seguro, porque tu conhece ele, né? Então acontece coisas até certo ponto. A gente tem medo do novo até quando o novo vai trazer mais paz. Por quê? Porque é novo. Mas precisamos olhar, nos encontrar. Nosso caminho de casa. Essa carta mostra estamos a caminho de casa, cada um dentro de si, tá? Então, sigam confiando, porque essas feridas vêm se tornar cicatrizes bem cicatrizadas. Siga o caminho, siga estudando, invista em você. O conselho, o melhor conselho, assim, um dos melhores conselhos que eu recebi na minha vida é: invista em você, no teu conhecimento, no teu bem-estar. É o que nós estamos fazendo aqui, estudando, investindo nosso tempo, investindo nossa dedicação, investindo nossa atenção para crescer e para se sentir melhor. Porque nesse frio, sinceramente, a gente podia estar dormindo, né? Mas estamos escolhendo. Só a Mari não tá no frio que tá lá em Portugal, que agora lá é verão, né, Mari? Mas assim, nós aqui, vou ter que contar, Mari. Tá frio e nós aqui na coragem acordando 6 da manhã. Quem tá assistindo a gravação tá valendo também, tá, gente? Tá tudo certo, mas eu tô brincando aqui com isso porque realmente a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Eu sei que aí tá calor, tá, Mari? Eu às vezes eu penso assim, ó, se eu tenho saudade do calor, aí eu lembro que a gente passou no verão, que, gente, não foi mole. A gente passou muito calor aqui em Santa Maria, foi uma coisa assim. E aí agora passando muito frio. Aí tu pensa, sente saudade do verão, sente saudade do inverno. Meu Deus, né? Coragem. É bastante extremo. Mas tudo bem, vamos buscar nos sentir em paz com aquilo que a vida está nos dando, né? Ó, a Jussara disse que a carta foi para ela. Sim, as cartinhas tocam o nosso coração, né? Tá bem, minha gente? Um grande beijo, tá? Sábado e domingo não temos aula, mas segunda-feira, tá? Segunda-feira voltamos com o capítulo 6. Deixa eu falar para vocês aqui qual é o capítulo 6, para eu não confundir a ordem. Aqui, achei. Capítulo 6 dos princípios milenares é o princípio da disciplina, a lei espiritual do crescimento. O caminho para a vida é daquele que guarda a disciplina, mas o que abandona erra. E o caminho da disciplina, eu lembro que ele fala muito da repressão, assim, da repressão no sentido de a gente se permitir ser corrigido. Que pessoas que se permitem ser corrigidas, que
que se olham e têm a coragem de se transformar mais rapidamente, crescem mais. Mas segunda-feira a gente estuda isso, tá bom? Grande beijo, gente. Logo eu posto a gravação. Beijão.